legitimidade própria da Casa das Leis angolanas. Dr. José Fernandes, vou começar por si. Bom, a primeira nota é que qualquer partido, seja ele da oposição ou no poder, tem o direito de avaliar as instituições no país. E a UNITA, penso que é direito deles avaliar o desempenho do Parlamento durante o ano que terminou. Agora, podemos ter algumas dúvidas em relação ao processo de avaliação. Uma delas, no meu ponto de vista, enquanto analista, é a UNITA, ao dar uma nota negativa ao Parlamento, quais são as variáveis que utilizou para analisá-las. Quer dizer, vi aí a questão da legislação, os dados que nós tivemos no encerramento do ano parlamentar, foi apresentado o facto de que o Parlamento aprovou 18 leis. Sim. Isso dá uma média de 1,5 por mês. E é preciso nós sistematizarmos... A UNITA diz que terá faltado produção legislativa. Exatamente, Leda, mas é preciso utilizarmos mecanismos reais para avaliarmos esses critérios. O que é que era expectável no início do ano? Eu, como analista, tenho que saber. No início do ano, o plano que foi feito em relação à legislação a ser aprovada, quantas leis o Parlamento devia aprovar? Aprovou 18, quanto é que ficaram por aprovar? Para eu ter uma avaliação concreta, técnica, dizer não, a UNITA tem razão ao dar um desempenho negativo neste item, porque, suponhamos, das 40 leis, 50 leis que estavam previstas, foram avaliadas 18. Qual é a realidade? Quer dizer, esses dados são omissos. Eu acho que a este nível, nós não podemos apresentar a esse nível uma avaliação sem critérios palpáveis, porque, produziu pouco. Tudo bem, esse pouco significa o quê? Em relação ao plano inicial. Porque todos nós temos que avaliar o desempenho, temos que monitorar o desempenho das instituições, baseado numa linha de base, repito o pleonasmo, que foi criado originalmente. Para o desempenho do Parlamento, a linha de base que nós tínhamos no início do ano parlamentar, qual é? A UNITA é capaz de apresentar essa linha de base? Então, essas questões, penso que, sob o ponto de vista sistemático, sob o ponto de vista da análise, temos que colocá-las na mesa. Agora, o que eu acho também um pouco exagerado é a reação do MPLA. Temos que compreender o seguinte, nós estamos em democracia e essas picardias entre o MPLA e a UNITA, às vezes, não fazem bem à nossa sociedade. É claro que o MPLA também tem o direito de reagir, mas a reação não pode ser tão frontal e tão, digamos, contundente como foi. Eu acredito que os deputados do MPLA devem estar a se perguntar também, mas a UNITA produziu essa avaliação na base de quê? É legítimo, mas não precisamos chegar com essa linguagem muito dura e muito contundente como o grupo parlamentar do MPLA apresentou. Agora, temos que estar habituados, isso é democracia. Cada partido apresenta os argumentos e as armas que tem. E nós temos que estar, digamos, a construir a nossa sociedade na base do debate, na base da opinião diferente, na base do respeito mútuo. É assim que se constrói a democracia. Agora, não podemos, sob o ponto de vista da política, condenar a UNITA porque fez uma avaliação, mesmo sem variáveis válidas, mas fez uma avaliação e reagiu dessa maneira. Agora, o MPLA faz bem em contestar, mas tem que contestar dentro daquilo que são os princípios de números, de apresentar variáveis. Quer dizer, nós temos que ter esta contraposição baseado num argumento metodologicamente sustentado e não da forma como foi feito. Doutora Albino Paquice, quero ouvi-lo também, primeiro sobre as razões que motivaram a UNITA a avaliar como negativo o ano parlamentar que encerrou a 15 de agosto e depois vamos olhar para a resposta do grupo parlamentar do MPLA. Pois, Leda, eu estava a comentar com o Dr. José Fernandes e comigo mesmo, depois de receber a pauta da televisão, que eu fiquei muito preocupado com... Depois de ver os dois comunicados, tanto da UNITA como do MPLA, fiquei muito preocupado. E quero manifestar a minha preocupação aqui na televisão. Porque os discursos, eu fico com a sensação de que se nós tivermos alguma confusão no país, então virá do Parlamento da República de Angola. Porque os últimos discursos têm sido muito musculados, tanto da UNITA como do MPLA. Mas não podemos nos esquecer que o MPLA tem responsabilidades de governação. A UNITA é um partido na oposição. Portanto, quando nós olhamos para um partido na oposição, o que o partido na oposição faz em todas as democracias, e Angola não é diferente. A nossa Constituição, no seu artigo 2º, diz Angola é um Estado democrático de direito. Nós somos um Estado democrático de direito. Num Estado democrático de direito, existe o direito de oposição democrática. A oposição democrática é legítima. Agora, quando o MPLA vem nos recordar, no seu discurso, embora não pergunte isso, que a UNITA quer nos lembrar a guerra. Estamos afinal quem que quer guerra? Deixa-me ir então
A UNITA, na abordagem da UNITA, a UNITA diz assim, é rápido. Com base em vários parâmetros, usa 3 pontos fundamentais, diz assim, o Parlamento serve para representar a vontade do povo. O segundo parâmetro é, no Parlamento, os deputados não recebem ordens. E o terceiro parâmetro é, no Parlamento, os deputados, e, portanto, têm que se cingir à Constituição e à lei. Está a dizer assim a UNITA. E depois diz, antes de começar o porquê, diz, com base nestes parâmetros, termos de afirmar em jeito de autocrítica, a UNITA se revê nesta crítica que faz, e diz, nós não fomos capazes de fazer isso. Então, ou seja, a UNITA e o MPLA não estão a ser capazes de nos representar. Temos de dizer a verdade. Agora, espanta-me, Leda, já na segunda pergunta, na segunda questão da tua pergunta, é que o MPLA venha dizer o seguinte, o comunicado de imprensa da UNITA não é mais do que uma ardilosa ação de propaganda política que visa instrumentalizar as dificuldades do povo angolano para se autopromover. Então, Leda, se o povo angolano não está a sofrer, eu, que tenho estado aqui na televisão e na rádio a falar, peço desculpas. Se o que temos estado a dizer que o povo está a sofrer, não está a sofrer, se a fome em Angola é relativa, se nós em Angola temos saúde de qualidade, temos luz de qualidade, temos água potável, temos comida toda hora, estamos a comer tudo bem, então pedimos desculpas aos deputados do grupo parlamentar do MPLA. Estás a ver o que eu estou a dizer? Eu estou a lamentar. Sim, mas eu estou a lamentar. Paquis. Se nós temos dito que o povo está a sofrer, não é a UNITA que o diz, porque eu também tenho familiares que estão a sofrer, o doutor também terá. Sim. Se o povo não está a sofrer, eu então peço desculpas. Não, mas aqui não estamos a avaliar o desempenho. Agora vou, o então, papel do Parlamento, da Assembleia Nacional em Angola, uma das bases principais, o doutor disse muito bem, é legislar. Depois da legislação sair, o Parlamento não é responsável para implementar a legislação. Quem é responsável é o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Portanto, o Parlamento, aquilo que sai do Parlamento, não pode ser o deputado a ir na província para implementar. Aquilo já é responsabilidade do Poder Executivo. Doutor, é por isso que... Não, doutor, porque já vou chegar lá. É por isso que, no meu ponto de vista, essa avaliação que a UNITA faz tem que apresentar bem os critérios, porque a forma como apresenta de que nós legislamos, mas o que nós legislamos não está a ser implementado, isso não é da responsabilidade do Parlamento angolano. Deixa só terminar isto. E isso tem que ser entendido lá em casa também, tem que ter clareza nisso. Deixa só terminar isto. Depois disto que eu disse, era muito importante que os deputados fossem capazes de olhar para a realidade, todos, eles, com os seus grupos parlamentares, da mesma forma. Os deputados representam o povo. Tanto os deputados da UNITA como os deputados do MPLA. Exatamente. Mas mais ainda, os deputados do MPLA. Porque os deputados do grupo parlamentar do MPLA estão secundados pelo Executivo, que é liderado pelo partido MPLA. Mas aí, estamos a avaliar o desempenho do Executivo ou o desempenho do Parlamento? O que é que nós estamos a avaliar aqui? Não. É o Executivo ou o Parlamento? A nota toda da UNITA que contém 10 itens. A nota toda da UNITA contém 10 páginas. Depois vai na realidade. Eu entendo que a UNITA muitas vezes comete excessos. A UNITA tem excessos. Estás a perceber, doutor? Porque ao invés de fazer um discurso que se cinge àquela realidade, a UNITA pega naquela realidade e faz dela um aproveitamento político. Daí a reação do partido MPLA. Mas isto, doutor, mas isto é próprio das democracias. Exato. E o excesso é do outro lado, quando o partido no poder, através do seu grupo parlamentar, vai dizer, não, a UNITA está a instrumentalizar o sofrimento. Doutor, eu li, repeti 10 vezes. Exato. Eu repeti 10 vezes. E eu tive que perguntar a outras pessoas, por favor, meus amigos, que entendem bem o português, professores de língua portuguesa. Eu sou professor, você me explica o que significa instrumentalizar o sofrimento. Ok, mas... Instrumentalizar o sofrimento significa pegar naquilo que se diz supostamente sofrimento e aproveitar-se disso para dizer que nós não está, o país não está em crise. Não, mas doutor, ninguém está a dizer que o país não está em crise, ninguém está a dizer... Não. É assim, a questão que estamos a colocar na mesa, doutor Paquis, é a avaliação do desempenho do Parlamento. Sim, mas é importante ficar nos marcos. É importante que eu termine isto também, doutor. Doutor José Fernandes, é rápido, por quê? Porque neste momento... Sim, doutor, sim, Leda, sim. Ou seja, é preciso refletir em banda larga para as pessoas não ficarem numa vitimização partidária. Não tem espaço para isso. Por uma razão simples. Não podemos misturar as coisas. Não podemos, porque se o Parlamento que tem a responsabilidade de legislar, e aqui depois a questão da legislação é outra que nós viemos discutir, embora o tempo seja pouco, não diz ao seu Executivo aquilo que deve fazer. O Executivo
que naturalmente é dirigido pelo presidente. Então agora, a partir daquele discurso da quinta-feira, dessa declaração, eu percebi, quando o presidente, o nosso presidente, portanto, na campanha, o presidente diz, não, olha, a fome é relativa. Ah, doutor Paquis, nós temos três poderes aqui. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Portanto, nós não podemos estar a falar do poder legislativo e depois misturar com o desempenho do poder executivo. São duas instituições completamente... Embora exista a noção de colaboração e partilha entre os três poderes, mas cada poder deve ser... As responsabilidades Eu são insisto separadas. nisso. Nós aqui viemos para analisar exatamente o pronunciamento sobre o desempenho do Parlamento. Não estamos a avaliar o desempenho do Executivo. Agora, isso não quer dizer que não há fome, não há sede, não há falta de água. Existe, mas o que temos na mesa para analisar é o pronunciamento dos deputados da UNITA e do MPLA sobre o desempenho do Parlamento. Doutor é aqui onde temos que pegar isso mesmo e na colocar Europa, na mesa. doutor José França, mesmo na Europa, não há uma vez um único partido político que estivesse no governo e dissesse que a oposição está a instrumentalizar o sofrimento. Não, mas não atenção. Doutor, não há. Doutor Paquis, eu não vejo... Não há. Doutor, se nós estivéssemos em verdadeiras democracias, amanhã mesmo o governo estaria em crise. Se nós estivéssemos mesmo em verdadeira democracia, o governo estaria em crise. Doutor Paquis, deixa eu fazer uma pergunta. Nós os dois, como cidadãos... Este tipo de escrita minimiza o sofrimento da população. Paquis, não, deixa-me vocês dizer estão a uma brincar. coisa. Então, quer dizer, o povo que não está a comer está mentindo. Não, um minuto. Nós Quem não está a beber água potável está não mentindo. estamos a falar de os água dados de da comer. os dados da Unicef que dizem que Doutor 75% do povo angolanos está a passar mal. Isto é mentira também. Doutor Paquis, o novo jornal... Não, só um bocadinho, isso é rápido. O novo jornal... O tema não é esse, o novo jornal deu dados... O novo jornal deu dados de que 395 mil crianças morreram. Mas esses dados... E vejam, de fome. Vejam um elemento fundamental. Nós os três estamos aqui, doutor Paquis, eu e a Leda, não contribuímos para pagar o salário do deputado, para trabalhar, para no fim o deputado me dizer que não trabalhei. Então, se é esta avaliação, o deputado da UNITA que está lá no Parlamento está a fazer o quê? Por que eles ficaram durante esse ano legislativo todo, sem pelo menos dizer no meio do mandato, epá, eu não me revejo nisso, abandono o Parlamento? Por que eles não saíram? É essa a linguagem, nós temos que ser pragmáticos então, o que é que na quer análise dizer, do Dr. processo. José Fernandes? Falta coerência também. Falta de coerência, claramente. Por quê? É muito dúbio. É essa questão de misturar questões na análise que depois cria confusão. Ou seja, nós estamos a analisar o desempenho do Parlamento. Aquilo foi o desempenho do ano parlamentar, deveriam ater-se apenas a este fato. As variáveis que nós estamos a pegar para a análise do ano parlamentar são X, A, B, X, C. Baseado nisso, nós comprometemos a fazer isso, não fizemos isso, não fizemos, eu entendo. Agora, misturamos um montão de coisa que não tem nada a ver com o Parlamento. Isso não é justo. E num certo ponto de vista, é legítimo que o MPLA também reaja. O doutor José Fernandes tinha que ler todo o comunicado. Eu leio o comunicado. Tinha que ler todo o comunicado. Porque a UNITA, quando diz, por exemplo, que, olha, muitas vezes os deputados do grupo parlamentar do MPLA recebem ordens superiores. Eu penso que qualquer pessoa atenta nas notícias consegue perceber que, de algumas vezes, o nosso Parlamento há pessoas, de facto, e figuras que recebem ordens superiores. Mas vamos, doutor, pegando na análise propriamente... Nós vivemos no mesmo país. Isso do lado da UNITA também. Quando a UNITA tem blocos, todos os deputados não aprovam uma lei, aquilo não é ordem superior. É uma decisão individual dos deputados. Eu vou só secundar. Leda, vou secundar. Leda, vou secundar. 30 segundos. Eu vou citar, nem vou falar mais sobre, vou citar Alexandre Simeão. O apego ao poder é sempre perverso. Não importa quais sejam as motivações ou o ângulo pelo qual é observado. O apego ao poder tem o mérito reverso de ser duplamente destruidor. Destrói o político e destrói os acessos de um povo. Quando os deputados não são capazes de olhar para o país como está e dizer aqui a realidade é esta, como fazem os outros, o desenvolvimento, doutor, chega, nunca mais chega. Isso é dualidade. Isso é dualidade de critério. Nós, ao fazermos uma análise, não podemos dizer que quem está a fazer bem o papel do deputado é o deputado da UNITA e do MPLA não está. Não é isso. O Parlamento é uma unidade unicameral. Todos são representantes do povo que estão lá. Se o Parlamento falhou, todos os deputados falharam. Não podemos dizer, não, é o MPLA que falhou, é a UNITA que falhou. É o Parlamento. É por isso que nós temos que exigir da parte dos deputados critérios de análise suficientemente claros para nós podermos perceber esse tipo de avaliação. E até para não se gerarem o indivíduo trabalha numa instituição, recebe salário todo mês, no fim do ano diz que não, foi negativo, não trabalhou. Está lá a fazer o quê? Faz sentido isso? Bem, vamos olhar para mais um assunto. O presidente do MPLA